Olha, o Bolsonaro começou a perder apoio de alguns líderes do Centrão e, para piorar, até os senadores aliados do Bolsonaro estão começando a pressionar o governo. Tem 3 aliados do Bolsonaro na CPI da Covid e os 3 já começaram a pressionar o governo, falaram que não foram procurados, reclamaram que não foram procurados pelo governo Bolsonaro até agora. Quer dizer, estão falando, opa, tá agradando todo mundo, Bolsonaro, e não tá agradando a gente? Agrade. Então o Bolsonaro está se vendo cercado agora até pelos dele. E isso mostra a falta de estratégia do Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu uma vitória, então a CPI agora está 7-1 contra o Bolsonaro. A uma vitória que o Bolsonaro conseguiu se dá pelo fato de o Rodrigo Pacheco, olha, pensa, tem uma palavra, ranço, é a palavra que descreve o que eu sinto toda vez que eu vejo a carinha do Rodrigo Pacheco. Que ranço dessa pessoa. Todo mundo morrendo, o Rodrigo Pacheco lá trabalhando para atrasar a CPI. Na semana passada, o Rodrigo Pacheco, mentiroso, como de praxe, é um mentiroso compulsivo, disse que não moveria 1 milímetro para atrasar a CPI. Agora ele não moveu 1 milímetro mesmo, moveu 5 dias. A instalação oficial da CPI seria agora quinta-feira, mas será na terça-feira que vem. Então atrasou 5 dias a CPI para quê? Para o Bolsonaro tentar tirar o Renan Calheiros da relatoria da CPI. Mas o Renan Calheiros já está com uma nova estratégia que está já tirando qualquer possibilidade de que ele não seria o relator, já foi para o espaço, a não ser que alguma coisa muito diferente mude nos últimos 5 dias, mas eu duvido, porque nem os aliados do Bolsonaro na CPI estão contentes com o governo Bolsonaro. Então, tá bem difícil para o Bolsonaro. Eu vou falar sobre isso tudo aqui, vão passar o rolo compressor em cima desse governo. Mas antes, um segundinho, você quer ver rolo compressor passar em cima do desgoverno? Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. A gente rodou com carro de som hoje nas ruas de Nova Iguaçu. No final do vídeo aqui eu mostro o trecho lá em Nova Iguaçu do carro de som, denunciando que o Bolsonaro não quis comprar vacina, se recusou a comprar as vacinas, denunciando o desastre econômico, que isso tudo é culpa do Bolsonaro, a inflação é culpa dele, desemprego, e que o lockdown não é o lockdown que acaba com a economia, o que acaba com a economia é que ele não comprou vacinas. Tudo isso denunciando nas ruas para a população. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, apoie-se. Agora vamos falar sobre a CPI e o que está acontecendo. A única vitória do Bolsonaro foram 7 derrotas. Outro dia eu contei aqui um 5-0, depois foram mais derrotas. 7-1 contra o Bolsonaro. A vitória foi essa, A CPI deveria começar, a primeira reunião seria depois de amanhã, mas será daqui uma semana. Porém, não é uma vitória assim completa, igual aquele gol do 7-1 que o Brasil fez, que ninguém comemorou. É isso, não é uma vitória que dá para comemorar muito, porque os membros já estão trabalhando online pelo WhatsApp, por mensagem, por e-mail, por tudo. Já tem até já as minutas, os requerimentos que vão fazer, já está tudo escrito, eles já estão escrevendo os requerimentos, para chegar na hora é só protocolar. Já começou, na verdade, a CPI. E aí, o que acontece? O Renan Calheiros ele tem já um panorama do que ele vai fazer na CPI, que é, ele quer começar a investigar a queda dos ministros. Primeiro, começar na queda dos ministros. Por que o Mandetta caiu? Tá. Por que o Mandetta caiu? Isso, tá. Por que o Nelson Tait caiu? Tá. Aí ele vai falar, vai ver ali o motivo. Aí, a partir daí, vai começar na gestão Pazuello, que é a gestão que começou a matar as pessoas, que aí foi quando o Bolsonaro teve controle total sobre o que acontecia no Brasil. Olha, tá, é ruim. O Renan Calheiros falou hoje, olha só o que o Renan Calheiros fala. O Renan Calheiros é um político muito, mas muito habilidoso. Ele consegue dissipar qualquer rejeição ao nome dele, até entre aqueles que estão mais do lado do Bolsonaro, mas que não são bolsonaristas raiz. O que falou o Renan Calheiros? Ele disse, não, eu sou contra o impeachment. Não, impeachment ia tumultuar agora o meu foco é na CPI e eu não quero impeachment. Renan Calheiros. Por que não quer? Por que ele fala que não quer impeachment? Sabe por quê? Porque se ele começar a falar eu quero impeachment, vamos falar, ele não pode ser o relator. Ele vai usar a CPI para acabar com o Bolsonaro, ele quer o impeachment. Mas quando ele fala eu não quero impeachment, aí acaba o argumento, tem a palavra dele dizendo que não quer. Não tem o que falar, vai falar que ele é mentiroso. Não tem como. Aí, o que acontece? O Renan Calheiros a gente já sabe o que ele quer. O Renan Calheiros quer ver o Bolsonaro sangrar até 2022. Já se fala hoje, a CPI nem começou. Já estão falando hoje de prorrogar a CPI. A CPI, para quem não sabe, terá 180 dias. Mas já estão falando em prorrogar por mais 90 para que vá até dezembro. Quero a CPI até dezembro, para acabar no final do ano, na entrada do ano eleitoral, acaba a CPI. E aí vem o relatório. O relatório tem que ser votado no plenário do Senado e relatório destruindo
o Bolsonaro. É isso o que vai acontecer nos próximos meses. Veremos o Bolsonaro ser destruído em rede nacional. E aí? O que o Bolsonaro está fazendo contra isso? Nada. Mas, hein, Thiago, nada. Qual é o plano do Bolsonaro? Nenhum. Os 3 senadores que são bolsonaristas na CPI, esqueci o nome deles, eu só lembro do Girão. Os outros eu leio o nome, sabe, Bolsonaro, lixo, a gente lê e não é melhor nem colocar aqui. Tá, os três reclamaram em matérias diferentes na mídia que não foram procurados ainda pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro não traçou nenhuma estratégia. Eles estão reclamando, não está traçada nenhuma estratégia pra gente na CPI. A gente é minoria e não tem o que fazer. E o Bolsonaro não traça nenhuma estratégia. Imagina você joga 3 soldados numa guerra no meio do território inimigo, dá pra eles uma arma e fala, vai, boa sorte aí, ganha. Não tem como. Pra piorar, quando eles começam a reclamar que não foram procurados, e aí todo mundo em Brasília nos últimos meses fala do Bolsonaro liberando verba para todo mundo, dando ministério, oferecendo ministério para partido do Centrão para ver se consegue alguma coisa, o Centrão pressionando que é a recriação do Ministério do Planejamento, ou seja, fatiar em 2 o Ministério da Economia do Guedes e dar metade para o Centrão. Aí vem os próprios bolsonaristas da CPI, de onde o Bolsonaro não imaginava que seria um foco de incêndio, e fala, opa, mas eu não fui procurado para nada. Nem para traçar estratégia, quer dizer, para nada, outras coisas que eles também podem estar querendo. E ó, não tem ninguém lá em Brasília que não está querendo um agrado, ainda mais quando vai entrar numa guerra a favor do governo e ver o governo liberando para todo mundo. Aí os aliados não ganham nada, ó. O Bolsonaro conseguia fazer isso com Carla Zambelli, com Daniel Silveira, com Carlos Jordi, com esses aí, que aí o Bolsonaro bate neles, joga no chão, cospe em cima, e eles vêm igual cachorrinho pro Bolsonaro. Ê, Bolsonaro, mito. Que eles sabem que eles não se elegem sem o Bolsonaro. Que se eles falarem, não gosto do Bolsonaro, você me trata mal, viram um Alexandre Frota da vida. Não tem voto, não vai se eleger nada, nem a síndico de prédio. Mas os senadores não são assim, eles têm cargo político, eles tiveram votos, com ou sem o Bolsonaro eles se elegem alguma coisa, não precisam do Bolsonaro. Então, ó, agrade, se não agradar, perde apoio. E ó, perder apoio já está acontecendo. Tem Collor, Fernando Collor de Mello, ex-presidente, primo do decano do STF, o Marco Aurélio de Mello. O Collor estava com o Bolsonaro nos últimos meses. Aí o Bolsonaro foi para Alagoas. Aí Bolsonaro e Collor juntos no palanque. Aí depois o Bolsonaro foi de novo visitar o Collor lá no interior do Sergipe. O Collor foi até o interior do Sergipe, se eu não me engano, ou foi uma cidade na fronteira com Alagoas. Aí tava lá o Collor e o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro elogiou o Collor. Aí o Collor elogiou o Bolsonaro. Eu falei, nossa, mas o cara que foi eleito falando contra a corrupção tá lá elogiando o Collor. Tá, amiguinhos. Aí ontem o Collor dá uma entrevista e diz que o culpado de todos os erros na pandemia do Brasil é o presidente da República. Eu falei, quê? O Collor diz que a culpa é toda do Bolsonaro e ele fala, eu não quero a CPI da Covid. Ele continua com aquele discurso governista, que é o que o governo Bolsonaro instrui os governistas a fazerem. Não quero a CPI da Covid, a CPI tinha que ser depois, agora é hora de focar na Covid, aquele discurso lá que já caiu por terra. Tá. Mas, na hora que pergunta, e quem é o culpado de tudo isso? É o Bolsonaro. Aí é um discurso, se pegar os parênteses do que o Collor falou e colocar ali o nome de qualquer um, do Ciro, do Lula, de qualquer pessoa que não gosta do Bolsonaro, você vai achar que é. Porque o Collor detonou o Bolsonaro. Eu falei, mas meu Deus do céu, ele tá com o Bolsonaro detonando assim, só pra você ter ideia do que tá acontecendo. Mas isso é da direita neoliberal, do centrão. O bolsonarismo não muda nada disso. Inclusive, se os bolsonaristas raiz votassem contra, não ia mudar nada. É isso. Infelizmente, a gente precisa de uma maioria de esquerda para barrar isso lá no Congresso. Que é questão de número. Não temos número para barrar isso, infelizmente. Ó. Vacinas da Pfizer e 50 milhões de vacinas da Rússia e diminuiu pela metade a entrega de vacinas em março e abril. Se Bolsonaro quisesse salvar a economia, teria comprado vacinas e não recusado a compra. Assista Plantão Brasil no YouTube. Novo
governo Bolsonaro, os preços da carne, arroz, feijão dispararam. Bolsonaro culpa sempre os outros, mas ele é o presidente. É preciso dizer claramente para todos saberem: Bolsonaro é o pior presidente da história. É impeachment ou morte. Tá aqui um trecho do carro de som que rodou hoje lá em Nova Iguaçu. E só finalizando sobre a CPI da Covid, terça-feira terá a primeira reunião, já tá tudo decidido. Eu falei aqui ontem do plano de trabalho como será, e vamos esperar. Vai ser bom o espetáculo. Gostou das ações? Embaixo do vídeo seja membro, no primeiro comentário tem as maneiras de apoiar. Compartilha, curte o vídeo e se inscreve. Falou!